pessoal, de volta agora com a parte 2 do vídeo sobre diabetes. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar o link aqui para vocês. Corre lá, assiste, volta aqui, porque lá na parte 1 eu expliquei de uma forma bem tranquila, bem didática, o que é a diabetes, quais os tipos de diabetes, qual é o tipo mais comum em cães e qual é o mecanismo que leva um cachorro a desenvolver a diabetes. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os sinais da doença, o que vocês precisam ficar bem atentos com o cachorrinho de vocês e quais são os exames necessários para diagnosticar, para ter certeza se um cachorrinho tem diabetes. Vocês vão ver que são sinais bem característicos, mas ainda assim, muitas vezes o paciente, o cachorrinho, ele chega para atendimento só quando a doença ela já está no estágio bem avançado. Não é raro o cachorro ser levado ao veterinário só quando aparece, por exemplo, uma mancha branca nos olhinhos dele. Isso pode ser a catarata diabética, o animal pode ficar cego, é um estágio já mais avançado da doença, né, e com consequências mais complicadas. E nesse caso, o mais perceptível, o motivo de ter levado o cachorro ao veterinário foi a questão dos olhos, mas provavelmente esse cachorrinho, ele já tem uma série de outras consequências, de alterações que a doença que não foi diagnosticada e tratada a tempo já provocou. Por isso, é muito importante vocês ficarem atentos a esses sinais que eu já vou falar e, se notar esses sinais, levar rápido ao veterinário, porque quanto mais cedo tratar, melhor, antes que a doença evolua e que fique mais grave, com mais complicações decorrentes dela. Principais sinais da diabetes. A gente costuma falar que são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Se você acha que eu falei grego e se você só entendeu a perda de peso, calma que eu vou explicar. Tem esses nomes técnicos, mas na verdade é muito simples. Polifagia é comer muito. O cachorro com diabetes, ele sente muita fome, o apetite fica bastante aumentado, porque não está entrando glicose na célula. Ele come, mas a glicose fica no sangue. Ela não entra na célula para gerar energia. Então o organismo entende que está faltando glicose. O organismo entende que ele não se alimentou, por isso a polifagia, o apetite aumentado. Segundo P, perda de peso. A gente acabou de ver que o cachorrinho come muito, mas apesar disso ele emagrece. E pelo mesmo motivo. Se essa glicose, se ela não está sendo aproveitada pelas células, é como se ele não comesse. Falta energia, então o corpo ele vai começar a usar as suas reservas energéticas. A gordura, os músculos. E aí muitas vezes o cachorro que era gordinho, ele começa a emagrecer de uma forma rápida e esse é mais um sinal, um emagrecimento rápido, mesmo com a polifagia. Mesmo esse cachorrinho comendo bastante, ele tende a emagrecer. Terceiro sinal, poliúria. Poliúria é urinar muito, fazer xixi toda hora e geralmente aquele xixizão bem grande. E isso ocorre porque o normal é que não saia glicose na urina. A glicose, ela tá lá na corrente sanguínea, ela vai passar pelos rins, mas os rins não deixam essa glicose passar do sangue e sair lá na urina, porque a glicose é importante para o organismo. A glicose é fonte de energia, então não faria sentido desperdiçar glicose no xixi. Então o rim tem essa função, ele tem essa função de reabsorver a glicose, de mandar a glicose que passou por ele de volta lá para o sangue, só que isso em condições normais, sem diabetes. Mas nos diabéticos, os níveis de glicose no sangue, eles estão tão elevados que o rim, ele não consegue reter tanta glicose. A quantidade de glicose supera a capacidade que os rins têm de fazer isso e por isso a glicose acaba passando e vai parar lá na bexiga para ser eliminada junto com a urina. E glicose puxa a água. Então, puxou mais água, isso faz com que haja um aumento da produção de urina. Por isso, esse cachorro vai urinar muito e em grandes quantidades. Você começa a observar que o tapetinho higiênico tem mais xixi do que o normal, ou aquele xixizão enorme no chão. Às vezes, se é aquele cachorro que só faz xixi na rua, ele não consegue segurar, acaba fazendo em locais que ele não fazia antes, porque
não tem como esperar a hora de ir na rua fazer o xixi dele. Então, essa mudança de comportamento é bem importante de ser observada. Eu falei de ir na rua, mas mesmo o cachorrinho que faz dentro de casa, ele também pode fazer fora do lugar que ele está acostumado, fora do tapetinho higiênico ou do local que ele aprendeu, né, que ele foi acostumado a fazer. E uma coisa bem interessante e que muitos tutores relatam é que eles começam a observar que tem formiga no xixi do cachorro. Esse xixi pode começar a atrair a formiga porque agora tem glicose nessa urina, tem açúcar. Urina é doce e as formigas adoram. E o quarto P, o quarto sinal, é a polidipsia. Esse nome é esquisito. O que é isso? Polidipsia é beber muita água. Esses cães sentem muita sede. E por quê? Consegue imaginar? Acertou quem disse que é porque ele faz muito xixi. Exatamente. A ingestão aumentada de água é um mecanismo compensatório do monte de água que ele está perdendo no xixi. Ele sente sede e precisa beber mais água para não desidratar. Vocês estão vendo o que eu falei sobre tudo fazer sentido, gente? É muito bacana entender o porquê das coisas. Isso faz com que a gente não esqueça mais e na hora que você observar esses sinais, você vai lembrar na hora. Você não vai precisar ficar pensando muito, qual era o sintoma, porque tudo faz sentido, gente. E se você desconfia que seu cachorrinho bebe muita água, mas você não tem muita certeza se é o normal ou se tá excessivo, você precisa ver esse vídeo aqui. Eu ensino a calcular a quantidade de água que o cachorro precisa beber por dia e também as formas de você monitorar essa quantidade. Aí você vai saber se ele tá bebendo uma quantidade considerada normal ou se ele tá bebendo muito. E até se ele tá bebendo pouco e dar uma atenção maior a essa questão. O cálculo é simples, não vou falar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas vou deixar o link aqui para vocês irem lá assistir logo depois desse daqui. Bom, falamos dos 4 P's, perda de peso, polifagia, poliúria, polidipsia, que agora vocês já sabem o que significam. Esses são os principais sinais, mas podem existir outros, principalmente dependendo do estágio que a doença se encontra. Cansaço, fraqueza, principalmente de membros posteriores, problemas de pele, do pelo, feridas na pele, aparecimento da catarata diabética pode ser um sinalizador tardio da doença e até mesmo vômito, diarreia, perda do apetite. E aí esses sinais, geralmente eles são bem graves, porque eles podem indicar um estágio mais avançado da doença, que é uma complicação grave dela, chamada cetoacidose diabética e que precisa ser tratada com urgência. Então você percebendo qualquer desses sinais, você vai levar ao veterinário e ele, através do histórico do animal, através dos sinais apresentados e através de exames, ele vai poder diagnosticar a diabetes. E os exames incluem principalmente a dosagem de glicose no sangue com o animal em jejum, para verificar se a glicemia está aumentada de uma forma persistente, por isso de preferência mais de uma aferição, e também o exame de urina para verificar se tem glicose nessa urina. A dosagem da glicemia pode ser feita com os glicosímetros portáteis, retira-se uma gotinha de sangue do cachorro, geralmente da orelha ou da pontinha do rabo, na almofadinha da pata também pode ser. Isso vai ser decidido junto com o veterinário, porque vai se levar em consideração o melhor local para o cachorro, o local que fique mais confortável para ele e para você também, o local que vocês tenham maior habilidade para fazer. Essa é a forma mais comum de medir a glicemia, apesar que hoje em dia até existem métodos mais modernos, sensores que são colocados na pele do cachorro, não precisa ficar furando esse cachorrinho várias vezes, porque esse sensor, depois dele ser colocado, ele consegue ler a glicemia durante 14 dias seguidos. Super moderno, super tecnológico, mas ainda não é um método assim tão disseminado na veterinária. O mais comum ainda é a gotinha de sangue, mas é possível, então vale a pena você conversar com o veterinário sobre essa possibilidade. A hiperglicemia persistente, ou seja, as taxas de glicose no sangue aumentadas de forma persistente,
mais a presença de glicose na urina, associados aos sinais clínicos que a gente viu, os 4 P's, com esse conjunto de informações já se consegue chegar ao diagnóstico de diabetes. Então, esses são os exames que não podem faltar. São os exames que vão levar ao diagnóstico, mas existem outros que também podem ser solicitados pelo veterinário, como frutosamina, hemoglobina glicada, hemograma, interessante também ultrassonografia, além de outros exames complementares, porque, como a gente viu, a diabetes ela interfere no organismo todo e outros órgãos também podem estar acometidos. Sendo constatada, sendo diagnosticada a diabetes, inicia-se o tratamento, que vai ficar para a terceira parte do vídeo, onde eu vou falar sobre o tratamento, vou falar sobre insulina, vou falar como deve ser a alimentação desse cachorrinho diabético, vou falar também o que a gente tem de nutracêuticos que podem ajudar muito no controle da glicemia. Não sabe o que é nutracêutico? Então eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu explico o que é nutracêutico. Vai lá assistir para você poder acompanhar tudo da terceira parte do vídeo sobre diabetes, que tá imperdível. Um beijo e até lá!